vamos falar sobre Mormon. Até porque quando eu fiz o vídeo das testemunhas de Jeová, muita gente falou pra falar sobre Mormon. E eu já sabia que era um negócio bem bizarro e já sabia uma parte da história, mas aí eu entrei no buraco de coelho dos ex-Mormons aqui do TikTok e, sinceramente, testemunha de Jeová é fichinha perto disso. Tá, eu vou começar dando uma introdução breve pra quem não sabe o que é Mormon, beleza? Então, o nome oficial da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É esse nome enorme aí, mas o apelido é Mormon. E essa religião, ela foi fundada no século XIX nos Estados Unidos por um cara chamado Joseph Smith, que alega que Jesus Cristo e Deus apareceram para ele e disseram que nenhuma das religiões que existiam até então estavam certas e eram a vontade de Deus. E que daí de todas as pessoas do mundo escolheram esse cara para revelar a verdade para ele. Detalhe, o Joseph Smith era um cara que se casou com mais de 30 mulheres, incluindo mulheres casadas e incluindo meninas de 14 anos. E aí Deus teria revelado para ele um livro chamado Livro de Mormon. E assim, tecnicamente eles seguem a Bíblia, mas eles também seguem esse tal Livro de Mormon. E esse livro tem algumas particularidades, vamos colocar assim, porque eles têm umas crenças, tipo acreditar que se você seguir todas as regras da Igreja Mormon, você vai para uma espécie de área VIP do céu. E nessa área VIP, você vai evoluir e você também pode se tornar Deus. A Igreja Mormon, até um bom tempo atrás, permitia poligamia. Então, assim, um homem, ele podia casar com as mulheres que ele quisesse. Tipo, vai casando com várias mulheres. E outra parte bem problemática também da doutrina Mormon é que tem trechos dos textos que eles consideram sagrados que dizem, por exemplo, que você nascer com a pele escura, ou seja, você ser uma pessoa negra, é um castigo de Deus. Sim, algumas partes dos textos deles, inclusive, falam que, assim, basicamente, se você é uma pessoa negra e você se comportar, quando você morrer e for pro céu, você vai ser branco. Olha que legal, né? Nem é racismo. Inclusive, até um bom tempo atrás, pessoas negras não podiam fazer muitas coisas dentro da Igreja Mormon. Isso até 1978, porque em 1978 eles passaram a diminuir, digamos assim, um pouco o racismo lá dentro. Já vou explicar por quê. Inclusive, até um certo período também, a poligamia continuava lá. E a poligamia só acabou porque eles começaram a ter problemas legais com o governo dos Estados Unidos. Porque, para quem não sabe, a religião é de lá. E, digamos assim, que a sede deles fica no estado de Utah. O estado de Utah começou a ter muitos problemas legais e aí eles tiveram que tirar essa parte da doutrina. Então, hoje em dia, pessoas negras podem frequentar lá e tudo mais, mas até 78 não podia. Tipo, você até podia frequentar, mas você tinha um tratamento bem diferenciado. Em relação à poligamia, eles também acabaram com isso, e daí colocaram que um homem só pode casar com uma mulher e vice-versa, mas basicamente isso aconteceu por conta de questões legais dos Estados Unidos. Mas se vocês acham que a problemática acabou, vocês estão muito enganados, porque a Igreja Mormon, ela tá até hoje envolvida em vários escândalos de acobertamento de abuso de menores. Bom, sobre a crença deles, eles têm as capelas, que são as igrejas Mormon, que normalmente é o que você encontra aqui perto de casa tem, por exemplo, tem várias em cidades e tudo mais, e tem os templos, e são coisas bem diferentes. Nas igrejas, qualquer pessoa pode entrar, que às vezes eles também chamam de capela. Nesses lugares você pode entrar, se você for lá você vai entrar normal. Mas eles têm também os templos, e aí que o negócio fica bizarro. Para ter direito a entrar nos templos, você precisa estar na religião já há um bom tempo e você tem que ter tipo uma cartinha de recomendação, uma carteirinha e um código especial para você ter direito a entrar no templo. Se você não tiver, você basicamente não entra. E tudo que é feito dentro do templo é extremamente secreto. Inclusive, as pessoas que participam da Igreja Mormon, elas não podem falar sobre esse assunto. Tipo, o que acontece dentro do templo, fica no templo. É tipo meio clube da luta o negócio. E eles não podem discutir esse assunto nem mesmo com outras pessoas que também frequentam o templo. Essas cerimônias, elas ficaram extremamente secretas até o advento da internet. Porque as pessoas que começaram a sair da igreja, da seita, né? Porque na verdade é uma seita. Elas começaram a falar sobre o que acontece dentro desses templos. E, gente, é um pouco bizarro. Vamos começar com o fato de que eles fazem batismo de pessoas mortas. E eu fiz um vídeo especificamente sobre o batismo de pessoas mortas,
que eu vou deixar aqui embaixo e que vocês podem ir lá e assistir. Então eu não vou falar muito sobre isso aqui, tá bom? Dentro do templo, eles usam essas roupas aqui. Essas roupas. Detalhe que isso também não era pra ter vazado e só vazou porque pessoas que saíram da seita começaram a mostrar na internet, né? Lá dentro, eles fazem uns rituais bem peculiares também que envolvem apertos de mão secretos que supostamente você tem que aprender pra poder entrar no céu. Qualquer semelhança com maçonaria talvez não seja mera coincidência, porque na maçonaria também tem isso, pra quem não sabe. Aí tem uns negócios de tipo você fazer o comprimento, tipo uma pessoa atrás de um véu passa a mão assim pelo véu e você faz o comprimento secreto através do véu. Inclusive, existem várias filmagens clandestinas feitas dentro desse templo, né, de diversos lugares, porque assim, é totalmente proibido filmar lá dentro, mas pessoas levaram câmeras escondidas. E se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Vocês podem achar como Mormon Temple Hidden Camera. Eu vou deixar escrito aqui mais ou menos. Assim, e apesar de eles usarem aquela roupinha branca com aquele aventalzinho verde, sabe, dentro do templo, eles têm que usar essas roupas aqui o tempo todo. Eles usam o tempo todo debaixo das roupas normais deles, né? Que inclusive essas roupinhas aqui são chamadas garments, mas elas foram apelidadas de roupa de baixo mágica. E eles usam o tempo todo, exceto para fazer bebês ou tomar banho. Outras das crenças bem peculiares da Igreja Mórmon incluem, por exemplo, que eles são terminantemente proibidos de beber café. Porque aparentemente beber café é um grande pecado. E assim, eu juro que eu pesquisei demais pra entender qual seria a lógica de não poder tomar café. Porque num primeiro momento eu pensei, talvez seja a cafeína, né? Que eles encaram como uma droga. Porque, assim, tem estudos que falam que a cafeína é uma droga. Mas não, porque eles podem beber tipo Red Bull, Monster, Coca-Cola, tá tudo liberado. Aí eu pensei, será que é porque café é uma bebida quente? Porque no livro deles lá tá escrito que eles não podem beber bebidas quentes, né? E é esse o pedaço lá que eles usam pra justificar não beber café. Porém, todavia, entretanto, eles podem beber, tipo, chocolate quente. Então, não sei qual que é a lógica, não sei. Assim, os Mormons, eles também são dessa galera que bate na sua porta pra tentar te converter. Eles também fazem isso. E assim, qualquer Mormon vai dizer que eles não são obrigados a fazer isso. Mas, assim, eles não são obrigados, mas eles são obrigados, entendeu? Os homens servem missões de 2 anos e as mulheres de 1 ano e meio. Tipo, caso elas vão fazer a missão. A missão, no caso, é ficar pregando lá na porta dos outros. E o que que acontece? As meninas, elas são desde cedo ensinadas que o homem com quem elas vão casar, que elas têm que escolher um cara que tenha ido fazer a missão. Então, tipo, os caras vão fazer a missão porque eles têm medo de não achar uma menina pra casar, já que elas são ensinadas que elas têm que casar com os caras que fizeram missão. Deu pra entender a lógica? E durante essa missão, eles têm umas regras mais doidas ainda. Tipo, por exemplo, as pessoas que vão fazer missão, elas viajam em duplas, né? Você vai com uma pessoa do mesmo sexo que você. E você não pode ficar sozinho em nenhum momento. Nenhum momento. Tipo, por exemplo, se você tá em missão com uma pessoa X, você só pode se separar dessa pessoa X pra tomar banho e pra ir no banheiro fazer suas necessidades. O resto do tempo você tem que ficar grudada com essa pessoa. E a organização da Igreja Mórmon, eles são, tipo, extremamente ricos, extremamente ricos. Lá nos Estados Unidos, né, mais especificamente em Utah, eles têm muitos prédios que pertencem à própria igreja, incluindo um shopping. Outra questão que também gera muita polêmica é que, assim, segundo os Mormons, para você ir para essa área VIP do céu, que seria a melhor parte do céu, você precisa frequentar o templo. Só que para frequentar o templo, você precisa pagar 10%, né, do que você ganha, que seria o equivalente ao dízimo, para eles. Ou seja, tecnicamente, se você for juntando as coisas, você tem que pagar para ir pro céu, né? Eu acho que o negócio das testemunhas de Jeová é bem mais cruel que os Mormons, mas os Mormons são mais estranhos, né?